Amém. Som. Amém. Amém, irmãos. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus já está falando com a gente, né? E nós estamos entendendo, porque o Espírito Santo de Deus, ele revela. Glória a Deus. Amém? Antes de ontem, noite passada, quinta para sexta? Sexta para sábado? Sexta para sábado, ou quinta para sexta, tanto faz. Na verdade, foi um dia ou dois para trás. Quando Deus mostra, assim, eu vou falar um antes para os irmãos poderem ficar convictos, tá? Deus me mostrou um funcionário, aquele pessoal que se acorda cedo, trabalha, bravo, só vi as costas dele, e colocou dentro da geladeira uma vasilha cheia de água com uma espiga de milho para congelar. Estava bravo, e era para mim. Eu estava com a minha cabeça pensando, meu Deus, como eu estou cansado, vou dormir um pouco mais. Aí quando mostrou, eu levantei. Quando mostrou essa... Vocês irmãos entenderam o que eu falei? Um funcionário, parecia um lugar, muitos trabalhadores. Mas ele estava bravo, aí ele enfiou uma jarra, algumas assim, dentro da geladeira. Aí eu olhei que ele estava mergulhado na água dessa vasilhame assim, uma espiga de milho. Deixou bem no meio assim, dentro da água, e botou para a geladeira, para um congelador, freezer vertical. Ali já entendi. Era um trabalho que ia poder vir para minha mão e Deus estava congelando. E ele estava bravo porque eu não estava disposto. E eu nas minhas desculpas de canseira, sabe? Eu estava pensando em dormir um pouco mais, porque eu realmente estava cansado. E pensando que talvez seria o caso de eu dormir mais, para descansar, né? Mas Deus tem a maneira dele de chacoalhar a gente, né? Levanta aí que a turma aí, tem muita gente trabalhando cedo, acorda cedinho para trabalhar muito e duro. E tem espiga aqui, ó, vou congelar. Levantei rapidão. Deus mostra, né? Eu acho muito legal. E graças a Deus que Deus faz isso. Aí nessa, já levantei, fui trabalhar. Falei, vou pegar firme então. Eu descanso outro momento, né? Durmo outra hora, dou um jeito de dormir. Tem que dormir, né? Mas eu estava meio com uma rotina meio complicada. E eu estava decidindo naquela manhã dar uma dormidinha um pouquinho mais, sabe? Quando você não vou levantar. Aí eu tenho que, né? Tem que correr. Aí a gente vai aprendendo, né? Enfim, tem que estar na guerra, tem que estar lutando. Bom, enfim, isso eu mostrei para os irmãos, e isso significou para mim, né? Foi o momento que Deus falou comigo. Agora, irmãos, tem um outro agora mais recente, por causa da semana que eu ia ministrar, eu fiquei na minha cabeça pensando, né? O que Deus ia falar, né? Que dessa vez Deus ia... Né? Deus estava tocando no meu coração a partir de uma leitura que eu estou fazendo de Atos, e eu pensando que talvez ia para esse lado, né? Falei, vou ministrar aquilo que eu estou observando em Atos. E só que daí Deus deu uma visão para mim, também no mesmo jeito, antes de levantar. Ele mostrou um pendão de uma haste de bandeira, uma haste, sabe, uma haste de bandeira, tinha até um globinho em cima, sabe aquela haste que rosqueia para finalizar o pendão? Então eu vi o pendão, a haste, e vi nela, não uma bandeira, eu vi nela uma aliança com fogo, uma aliança flamejante, uma aliança com fogo. Eu achei maravilhoso, mas não entendi ainda, né? Não entendi naquele momento, não estava entendendo. Irmãos, agora eu já estou conseguindo entender, talvez a gente vai entender melhor ainda. O que a gente pode ver como figura de fogo, bandeira, eu fui procurar saber, né? O que Deus estava querendo dizer sobre isso. Então, se ficar um pouquinho maçante, os irmãos podem, assim, aqueles que tiverem também, que Deus revelar e quiser falar, os irmãos já sabem, pode interferir e pode falar, tá bom? Porque eu estou acreditando que Deus tem liberdade, né? Deus tem que ter liberdade. Então, fogo, no contexto bíblico, também é sinônimo de poder, poder para esterilizar, moldar, derreter. Aí em Hebreus capítulo 12, versículo 29, fala, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Tem outras referências na palavra de Deus que fala que Jesus tem um fogo nos olhos, né, que queima, que é um fogo, né, que nos aquece, é um fogo que sai dos olhos dele.
Então o fogo ele tem grande poder, ele pode ser usado para destruir ou para purificar. A Bíblia nos diz que Deus é fogo consumidor. O seu fogo nos equipa, nos prepara para enfrentarmos os desafios da vida. Deus nos capacita com o Espírito Santo, e se nós deixarmos, queima em nós as partes que nos impedem de viver para a sua glória. Olha que interessante, a Lídia estava falando. Deus, ele é e a gente leu, né, o Sérgio lemos em Salmos, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Fala de confiança, fala de um processo, né? Um processo, o fogo ele purifica. Bom, vamos lá. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, aí está em Zacarias, está Deus tratando. E farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei. Como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Uma confirmação. O fogo é fogo de confirmação. O fogo de purificação, o fogo de confirmação, para chegar no resultado que Deus quer. Por isso o fogo. A aliança é um compromisso, é o nosso compromisso com Ele. Mas vamos em partes, para a gente poder conseguir entender melhor. Também Jeremias dá referência sobre o fogo. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta ao Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Deus também dá a referência do fogo como a palavra dele. A palavra que confronta, que a Lídia falou. A palavra que confronta a gente, que esquadrinha, né? A palavra que vai e entra e ultrapassa medulas, né? Como a palavra de Deus revela, que ela é cortante, né? Ela entra e ela discerne. A gente vê essa referência do fogo na palavra, pela palavra. Não é a minha palavra como o fogo? O fogo, ele vem, consome, onde ele pega, ele arde. E a palavra, ela também ela entra, penetra em nós para trazer discernimento, para trazer luz, né? Tem outra referência também sobre o fogo no livro de Lucas, que João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tenho que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com espírito e com fogo. E com fogo. Então tá, para viver na linha da vontade e provação de Deus, a obediência encurta. Tá, isso aqui eu vou falar melhor, porque eu escrevi para mim não esquecer. Então tá, o fogo, a provação são situações. A gente pode ver referências de fogo, de provação. Abraão, Moisés, todos os processos foram relatados na Bíblia. E há um interesse na palavra de Deus, a gente percebe, de Deus de ter relatado na palavra de Deus vários acontecimentos, porque servem de sinais para a gente, para fortalecer a gente, senão não seria importante. Se não fosse importante, não estaria na palavra. O que são esses sinais? Pessoas como nós, eu e você, que passaram por momentos complicados, de provação. Abraão sacrifica seu filho, momento complicado. Só faria isso quem estivesse em confiança. Mas a partir disso, Deus viu que era um momento e trouxe para ele uma promessa. A gente pode entender que é um processo difícil, mas exige confiança. O fogo nos confronta, porque é poder de Deus. O fogo nos purifica, porque são provações. O Sérgio falou, as provações trazem perseverança, refletem, nos transmite confiança, gera em nós maior confiança, maior paciência, perseverança. Por causa das provações, porque Deus usa maneiras, né? E, vamos lá, Jonas, é interessante que se nós viermos a ser sermos desobedientes ao que Deus quer para nós, como Jonas acabou sendo e escolheu o caminho oposto, Deus ainda na sua misericórdia, na pior forma possível para um ser humano, fez ele chegar onde Deus queria. Ainda teve misericórdia e trouxe Jonas ao local certo para que ele cumprisse a vontade de Deus. O que a gente pode entender?
nas nossas vidas, nesse processo, nessa provação, nesse fogo, que nós temos com o nosso Deus por causa da aliança que fizemos com Ele, que Ele fez com a gente, Ele renovou, né? Ele fez uma nova aliança que a gente quebrou. Essa aliança flamejante, a gente já pode começar a entender, nesse compromisso que nós temos com Deus, exige obediência, exige confiança, mas como que acontece em nós para a gente ser provados, para a gente ser purificado, a gente começar a ser moldado? As provações. Mas se eu passar pelas provações desobediente, se eu passar pelas provações desobediente, vai ficar um pouco mais difícil. Jonas é uma prova disso, né? Ele precisou passar pelo processo complicado, mas Deus fez ele chegar no local certo, onde Deus queria que ele fizesse aquilo que Deus colocou para ele fazer. O que a gente pode entender? Deus tem uma vontade soberana sobre as nossas vidas e um local maravilhoso para a gente viver, em todos os sentidos. Deus revelou a Lídia a um local material, um local onde viesse ser expressado algo maravilhoso com aquilo que ela compreendesse aqui nessa terra. Uma paisagem, uma sala muito bonita. Então, um local favorável, um local bom de se viver, agradável. Aí a gente pode remeter, a escada estava estreita para ela subir e chegar a acessar esse local. Mas também o povo, quando estava saindo da escravidão, estava no local complicado, estava no local de deserto. Mas a gente pode entender que Deus sempre nessa aliança, Ele mostra a fidelidade dEle com o povo. No deserto, Deus trazia fogo de noite e nuvem de dia. Mas o processo era complicado. Mas Deus estava com eles no processo. E o que eles precisavam fazer? Somente marchar, continuar marchando. Porque Deus já havia falado já. E os olhos deles estavam onde? Nos gigantes. Estavam nas dificuldades e a coisa ficou difícil para eles. Deus ali, em um momento, demonstra uma ruptura, um juramento. Não vai entrar na terra prometida. E isso aconteceu. Deus poderia ter se arrependido dessa palavra, Deus não manteve firme. Isso nos ensina. Então, todo o processo exige de nós marchar. Marcha. Não está entendendo? Está dolorido? Continua. Ah, não. Vou parar, vou resmungar, não vou entender. Sou cabeçudo, não quero saber, tenho medo. Porque se Deus ele começar a entrar muito também nas minhas particularidades, é o que a Lídia falou, às vezes dá medo. A gente acaba achando que, poxa, se Deus também esquadrinhar demais meu coração, aí eu começo a ter que abrir muito a mão também de muita coisa, né? E é de cada coração, é de cada coração. O que eu sinto nos dias de hoje, entendo o seguinte, eu entendo assim, porque a gente viu que na palavra de Deus, e a gente sabe que cada irmão é diferente, mas a gente pode entender que é real quando fala que é motivo de alegria a gente passar por provações. Por que é motivo de alegria? Entenda, é lugar de seguro, o lugar mais seguro é estar passando nas provações, é estar passando por momentos que você vê sinais de que Deus está com você. Não tem lugar melhor que isso. Não sei se dá para entender isso. Antes eu não entendia, mas não tem lugar mais seguro do que a gente estar passando no processo que Deus está controlando. Irmãos, tira Deus do controle, é muito ruim. Agora bota Deus no controle e está ruim, mas está com Ele, está tudo bom. Não é isso? Está tudo bom. Quando Ele está no controle, quando Ele mostra sinais de que está conduzindo. Irmãos, faz as coisas de forma cega sem saber se Deus está junto e se o coração pesado. Pensa, não é vida. Agora faz as coisas no escuro sabendo que Deus está junto porque Ele está te mostrando sinais de que Ele está com você. Pode estar um breu, marcha. Amém? Marcha, está um breu, mas marcha. Marcha que Deus vai mostrar a luz. Marcha porque você vai entender. O povo não estava entendendo nada. Está quente o sol, a comida está repetida, está enjoado. Se estivesse marchando, irmãos, antes estivesse reclamando, mas marchando. Porque dava para perceber que Deus poderia até ter misericórdia. Vai marchando, vai reclamando, mas marcha. Né? Vai, reclama, assim, reclama um pouquinho, eu vou aguentando, mas vai marchando. Vai marchando, não fica parado. Porque nem tudo que a gente precisa para continuar dando um passo é ver o que está na frente. Se Deus está com a gente, dá o passo. E eu já ouvi falar dessa ilustração, dá o passo que o chão aparece. Não é bíblico, mas faz muito sentido. Né? Faz muito sentido, porque o passo que a gente está dando é confiando nele. É confiando nele. E quando a gente vê, então, Deus mostrando para a gente que a gente precisa colocar essa aliança em um pendão,
A palavra de Deus tem várias partes que falam sobre essa bandeira. Os povos, as tribos, eles cada um tinha uma bandeira, eles hasteavam nos seus locais. Se eu não me engano, em Números, não vou falar referência que eu vou errar, mas tem referências da bandeira, do hasteamento. Quando também, irmãos, nem sei se eu vou pegando a referência certinho, mas vamos lá. Salmos 25 fala: nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Referências de arvorar pendão. Arvorar é colocar em destaque, é você içar. Essa palavra ela pode ser aplicada para várias situações, e uma delas é a bandeira. É você colocar na vertical, é você colocar ela içada, é você levantar para ficar em destaque. Vamos lá, o que é pendão? Pendão é o substantivo masculino que significa bandeira ou estandarte. A palavra pendão está diretamente associada com a identidade de um país, organização, podendo ser uma insígnia. Da mesma forma, pendão pode ser também um emblema de um partido político, determinada causa. O pendão é o local, é o que está como símbolo, serve como símbolo, emblema, que está em um lugar arvorada, certo? Então, a bandeira arvorada, a gente tem salve lindo, pendão da esperança, né? Então, enfim, tem referências em hinos e tal, e tem na palavra de Deus esse significado então da aliança no pendão, um local de destaque. Você levanta o seu compromisso com Deus, você exalta Ele, porque você tem uma aliança com Deus que com fogo te purifica, que com fogo te aperfeiçoa. Mas ele está em lugar de destaque, as pessoas precisam ver isso em nós. Amém? Os nossos irmãos, quem está próximo de nós, precisa ver confiança em nós, em um Deus. Aliança significa santificação, precisamos estarmos buscando a santificação. Precisamos que as pessoas vejam em nós alguém que está sendo melhorado, que está sendo aperfeiçoado, alguém que tem um compromisso. A aliança é compromisso, então o principal que dá para ver no pendão é o compromisso, uma aliança. E esse fogo é o fogo consumidor, esse fogo é o fogo purificador que está ali, estava inflamando sem parar. Estava inflamando sem parar, assim queimando sem parar. O pendão era de prata, existe pendão de ouro, poderia ser. O pendão era de prata, a aliança não sei que cor que era porque tinha fogo. Mas irmãos, as nossas vidas é uma aliança com Deus, as nossas vidas ela precisa, o que está mais em destaque em nossas vidas? A aliança com Deus. O que nós estamos arvorando? O que estamos deixando em ênfase em nós? A aliança com o nosso Deus. Deus quer que a gente faça isso, porque isso glorifica o nome dEle. E por que Deus coloca na palavra dEle várias referências de irmãos como nós, eu e você, dependentes de Deus, de confiança, de crescimento? Várias referências de alguém que sofreu o processo de crescimento. Pedro, no Novo, né? Pedro, e a gente vai para vários que sofreram processos de crescimento para chegar onde Deus queria, para chegar na condição de coração, de mente, de confiança, onde Deus queria, para que se cumprisse a vontade de Deus. Então, cada um de nós estamos em um processo. Cada um de nós temos uma aliança com o nosso Deus. Cada um de nós estamos sendo aperfeiçoados. Exige de nós, individualmente, confiança no processo. Porque o processo, ele é dolorido, o processo é complicado de entender, às vezes o processo nos traz dúvidas, às vezes o processo não nos traz referência nenhuma, de está certo ou está errado, o que está acontecendo, mas a confiança faz a gente continuar marchando. Por que a confiança faz a gente continuar marchando? Porque quando a gente não consegue ver humanamente situações que possam nos favorecer, ou lugar de escape, porque nem sempre a gente tem um lugar de escape, nem sempre tem a caverna para se esconder. E se tiver também a caverna, toma cuidado, não fica na caverna, porque Deus não se agrada de quem fica se escondendo. Se exponha e vá em frente. O seu compromisso é com Deus, amém? O seu compromisso é com o Deus eterno, o Deus que controla todas as coisas. E o Senhor Deus, Ele tem um compromisso com você e você com Ele. Qual era o compromisso do povo que estava saindo do Egito? O compromisso de Deus com eles era de que Deus levaria eles à terra prometida. O compromisso do povo com Deus era somente obedecer. Era somente obedecer, porque o restante Deus já estava cuidando.
Gente, ali tem um exemplo claro do que não fazer. Não resmungue, confie, não fique perturbado, marcha. Não está entendendo? Segue em frente. Não é vantajoso seguir em frente? Parado é complicado, porque parado você não dá um passo, fica com medo e ainda pode afundar. É complicado ficar parado. Agora andando você pode ter a possibilidade de ver outras maneiras, outros meios, outras coisas, e Deus te mostrar, aí você entende. Entendi. Ai, graças a Deus, Deus está comigo. Não estou sozinho, não estou fazendo errado. Irmãos, não é importante nós termos do Senhor sinais como uma coluna de fumaça, que de noite nos aquece. Isso era muito importante, Deus sabia que isso era importante para o povo que estava num local difícil de viver, num deserto. Deus sabe o que é importante para a gente conseguir ter a graça suficiente para vencermos naquilo, para vencermos nas batalhas, para a gente conseguir continuar dando passos. Deus sabe o que a gente precisa. Então, o que é importante no momento de luta, no momento complicado? Olhar onde Deus está fazendo, o que Deus está fazendo, onde Ele está te guiando, porque esses são sinais de que Ele está com você. O Senhor Jesus Cristo nunca vai desfazer a aliança dEle, nunca vai deixar, como Ele fala na palavra dEle, mesmo que a mãe possa se esquecer de amamentar seu filho, Ele nunca vai deixar a gente, nunca vai fazer isso, porque a mãe é muito difícil isso acontecer. Mas mesmo que a mãe faça isso, Deus, nesse compromisso que Ele tem com a gente, nessa aliança que Ele tem com a gente, Ele vai ser fiel. Ele vai ser fiel até o final. Às vezes a gente pode tropeçar, murmurar, não entender, dar um passo para trás, fazer o seu quê. Mas o Senhor Deus, Ele não é homem para mentir, não é homem para ficar se arrependendo do que Ele fala, não é homem para voltar para trás das promessas que Ele te fez. Ele não é homem. Amém? Nós temos da parte de Deus uma aliança eterna. E essa aliança não quebra por Ele, não é quebrada por Ele. Agora, a nossa desobediência pode fazer com que aconteceu como Jonas, ficar uma coisa mais difícil. Não era para ser. Vou pegar um peixe, eu vou engolir esse homem vai morrer, vai ficar, daqui a pouco ele acorda, vai desmaiar, né? Enfim, tem várias interpretações desse período que ficou na baleia, a baleia vomitou, daqui a pouco ele acordou, aí ele percebeu que estava onde? No lugar que Deus pediu para ele ir. Irmãos, todo o processo de Deus vai trazer um rebuliço, mas se você ficar obediente e confiante, não precisa uma baleia engolir, não precisa nada acontecer de nada, porque a finalidade que Deus quer vai chegar, mas pode ser um pouquinho mais dolorido, pode ser menos, tem processos, mas a obediência facilita em curto o prazo, em curto tempo. Pensa assim, não era 40 dias de caminhada até a Terra Prometida, é isso? 40, né? Oi? Era uma semana só? Até a Terra Prometida era uma semana só? Depois que aumentou um pouco mais, foi isso? Mas era uma semana. Era uma semana, irmãos. Uma semana. Era uma semana. Vamos pegar isso para a gente. Era uma semana a distância da Terra Prometida. Irmãos, vale a pena confiar? Meu irmão, a única coisa que Deus te chateia é quando a gente fica com o coração duro, pisa para trás, fica com o coração duro, não aceita. Não dá. Então, vamos nos policiar. Isso, Cefas, vamos tirar aqui, quem está falando? Eu, Cefas. Toma cuidado também, Cefinho, entendeu? Não posso fazer igual, eu estou falando com os irmãos, mas vai servir para mim, está gravando, depois eu vou ver o que eu estou falando. Para lembrar, irmãos, porque essa ministração, Deus que quer falar com a gente. Essa aliança está lá pegando fogo, Deus está aperfeiçoando a gente, aperfeiçoando. E Ele aperfeiçoou a prata, e Ele aperfeiçoou o ouro. Tem local de destaque maior, tem um ouro, tem a prata, que é bom. Aí o Senhor Jesus, na palavra dele, revela também os materiais dessa construção. Se é com pau, se é com pedra, ou diamantes. A nossa construção, cabe a nós a gente se preocupar de que ela seja a melhor possível do que Deus está fazendo em nós. Quem entrega o material para Deus construir? Nós mesmos, com as nossas atitudes, nossas escolhas, a santificação, aquilo que a gente escolheu zelar pela aliança. Amém, irmãos? Isso dá para Deus materiais para essa construção. Então, o esforço da gente é apenas seguir em frente, confiar. Tantas coisas nós já passamos e estamos aqui hoje. Deus vai deixar a gente agora nesse próximo desafio? Não vai. E se essa palavra é para uma nação, pode vir situações para a nação,
mas a nossa aliança é com Deus. Amém? O nosso compromisso é com Deus, antes de tudo é com Ele. É com Ele. A nossa aliança é com Ele. Aquilo que a gente exalta como servos, como igreja do Senhor, é a nossa aliança de uma igreja sendo aperfeiçoada, sendo purificada pelo noivo. Amém? Porque a aliança fala de casamento, mas vai vir um dia do casamento. Mas essa aliança está sendo purificada para esse dia. Está sendo tratada, sendo aperfeiçoada. Isso então a gente pode entender individualmente, como a gente pode entender como o corpo de Cristo. Ó, em Pedro, 1 Pedro, na carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranheis. Aqui, está tudo estranho, o negócio está ardendo, mas não estranha não. Por que não é para a gente estranhar? Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Sofrimento, dá para compararmos com os de Cristo ainda? Talvez ainda não. Mas o coração do homem é tão frágil que não precisa de muito para ele ser abalado. Não precisa de muito. E Deus, quando quer esmiuçar? Quando precisa de quebrantar. Um coração mais fácil, menos duro, é mais fácil de moldar. Um coração muito duro tem que vir com a marreta. Né? São diferentes corações, mas que a gente possa ter, diante do nosso Deus, condição de um coração mole também. Mas a aliança, quando é prata e ouro, é incorruptível. Nisso a gente não pode ser mole. Nisso a gente tem que ser firme. O quê? O material dessa aliança, ela tem que ser incorruptível. Ela precisa ser eterna. O ouro é o único metal que não enferruja, né? Ouro e prata, né? Os dois não enferrujam. A prata exige polimento. O ouro também, para ficar mais vistoso, mas o ouro nunca vai enferrujar. É uma coisa realmente, né? Um material eterno. O fogo pega, derrete, mas depois vira ouro de novo. Nunca vai mudar a sua essência, né? Os materiais. São coisas que a gente pode refletir em cima disso. Mas o nosso compromisso com Deus, ele não pode se corromper, não podemos folgar nesse compromisso. A gente pode acabar sendo fraco diante das tribulações e nós nos mostrarmos sermos fracos nessa hora. Mas, diante de Deus, a gente tem que se mostrar interessado em manter um compromisso. Nos esforçarmos para a gente manter esse compromisso. Amém? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes. Cristo vos chamou à eterna glória, depois há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu estou pegando passagens, tá? Trechos. Seja, porém, o homem interior com o coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vou ler de novo. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Descanso é um dos sintomas de quem confia. Quem confia descansa, porque não fica preocupado. Então a gente veste essa vestimenta, esse traje, de um coração unido ao incorruptível traje. Vou ler do jeito que está, para a gente poder esmiuçar, talvez não seja o momento, mas está escrito assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Por que de grande valor? Porque está tranquilo.
porque está manso. Se o povo tivesse só obedecendo mansamente e tranquilamente, uma semaninha, que triste, uma semaninha, eles já estavam lá. Dependente de gigante, dependente de qualquer coisa, Deus ia colocar eles lá. Uma semana. Nossa. Era só caminhar. Vamos que sirva de lição para a gente. O Senhor Deus tem todo um processo. Ele falou que Ele não vai, Ele vai concluir o que Ele terminou. Amém? Ele vai nos aperfeiçoar até o dia final. Ele vai terminar, Ele vai concluir, Ele vai nos aperfeiçoar. Ele começou, Ele vai terminar. Então, se é um processo, por que não viver surfando no propósito? Lembra dessa palavra? Porque se a gente pega as circunstâncias, as ondas, elas nos trazem medo, não nos trazem? Mas se você surfar, você pega a onda e só pega a onda, como algo bom, e não como motivo de você afundar porque você ficou com medo. Quem tem a habilidade de surfar, ele pega a onda e as grandes são o trunfo dele, não é? Ele não ganha prêmio por pegar as maiores e fazer as manobras em cima dela? Não é legal isso? Então quer dizer, se as ondas vêm, você surfar, você vai ter ela como trunfo, porque ela vai ter vitória. Você vai ter vitória, você vai estar por cima dela, não vai afundar, não vai afogar. Não vai ser uma coisa para te causar medo, mas para te causar, uau, motivo de você crescer. Uau, com essa onda aí, ó, vou sair mais forte, eu vou mais pontos para mim. É uma forma diferente de ver as coisas. Um coração manso e tranquilo, quando Deus traz uma direção, e nós, nesse compromisso com essa aliança, Ele fala, vai, segue, porque eu vou colocar vocês numa terra prometida. Segue marchando. Você vai ficar olhando para o calor do sol, para a areia, você não vai ficar olhando para essas coisas, você vai surfar. Você vai pegar, olhar para o Deus Criador e falar, sigo em frente, porque o meu Deus sabe onde eu vou chegar. Você não sabe de nada. Você não sabe, eles não sabem nem onde estava a terra prometida, o que ia acontecer, o que ia passar pelo meio do caminho. Mas eles tinham de Deus uma direção. O nosso Deus nos dá direção. Irmãos, então, num espírito manso, tranquilo, confiantes nesse trajo incorruptível, ou seja, nessa maneira de nos relacionarmos com Deus de forma incorruptível, onde não se abala os valores do reino, onde a gente vive dentro desse reino, ou seja, onde o reino vem até nós, mas a gente está inserido nele fielmente, procurando ser fiel nessa aliança com Deus. O Senhor Deus vai nos aperfeiçoando e o Senhor Deus vai nos conduzindo onde Ele quer. Manso e tranquilo, está no meio da situação complicada, surfa. Não mergulha, a gente lembra, mergulhar vai trazer tristeza, vai trazer dúvida, contenda, complicação. Então a gente precisa ficar com um espírito inabalável, firme, como um prego na areia, mas o prego é firme, né? Mas a areia não é mole. Às vezes a circunstância está tudo complicado, você não consegue ter nelas próprias base para ficar seguro. Por isso não tem lugar melhor do que estar em Deus nessa. O que é o melhor lugar? É você saber que você está num processo. Porque essa vida tem que fazer um sentido, e o Senhor Deus nos deu sentido para ela. Amém? O nosso Deus é Deus de amor, Ele nos resgatou, o sentido nós já conhecemos, então devemos viver naquilo que Deus nos revelou. Amém? E não nos distrairmos com outras coisas. Então, amém. Deixa eu ver se eu vou ler mais. Tony, qual que é a sua senha? Peguei o... Aqui, ó, vamos ler o que está escrito em Êxodo, capítulo 19, versículo 5 ao 6. Está dizendo assim, ó, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo
essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui são características de quem Deus coloca como povo peculiar. Hoje nós somos enxertados nessa videira, nós somos esse povo onde fomos alcançados, os gentios. E nós temos um Deus que preza por uma aliança, que ama a aliança que faz com a gente. O relacionamento dele com sua criação. Então a gente se torna propriedade peculiar. Amém? Propriedade peculiar. Nós temos então uma bandeira hasteada, que é o nosso compromisso com o nosso Deus, e uma aliança firme e incorruptível, onde a gente está passando por um processo de aperfeiçoamento. E glória a Deus por isso. Enquanto Deus nos conduz nessa vida, não devemos murmurar, mas descansar nele, porque se ele está no controle, ele sabe o que está fazendo. Está tendo perda. O navio está afundando, mas Deus falou para Paulo, não vai ser para a morte. Afundou mesmo. Perdeu tudo. Um prejuízo enorme, mas ninguém morreu. Então, Paulo tinha de Deus ainda a chance de ganhar tanto aqueles que estavam ali, que ouviram a palavra de um Deus que era vivo, mas falou que mas ninguém ia morrer. Eles acreditaram, falaram, poxa, ele tem um Deus com ele. Porque do que aconteceu a gente não ter morrido, é Deus que revelou. Então, quer dizer, Deus ganhou ali o povo que estava ali. Aí Paulo teve a oportunidade de continuar. O barco foi só um detalhe. Monstruoso, né? Não foi fácil. Mas Paulo tinha uma promessa, então ele passou. Então, Deus dá a graça para a gente na medida que a gente precisa, para passar as tribulações, para passar por aquilo que a gente precisa. Porque Deus ele não vai quebrar a cana, né? Não vai apagar a chama que fumega, não vai pisar na cana quebrada. Deus não é de fazer isso, mas é Deus de fortalecimento, de reconstrução, de remoldar, de nos refazer. Amém, irmãos? Amém. Então, nós temos um compromisso com o nosso Deus. Essa aliança está num pendão. Ela está hasteada. Esse compromisso Deus zela e nós zelamos por ele, por esse compromisso, porque Deus zela por ele. Amém? Porque o Senhor Deus nos trata como propriedade exclusiva dele. Então, quem é propriedade dele precisa manter apenas a propriedade limpa, arronada, tranquilinha, manso e tranquilo, local bom para Deus pousar, para Deus repousar, para Deus descansar. Nós somos um povo que tem aliança com o Deus eterno. As coisas dessa terra vão passar, aqueles que estão aliançados com ele não vão ser abalados, vão ser eternos. Amém? Nós somos um povo que tem aliança com um Deus poderoso. Essa aliança que pega fogo, porque do Senhor tem fogo consumidor, que queima o que não presta, só fica a pureza. Amém? Glória a Deus por isso. Senhor Deus, nós te glorificamos pela palavra, pela visão, por aquilo que o Senhor fala com a gente hoje. Nós te agradecemos, Pai. As coisas complicadas são motivos de alegria, porque quem passa por tribulação, Pai, vai colher o fruto dela. É paciência, mais perseverança. Senhor Deus, são coisas muito excelentes para viver essa terra, quando a gente é experimentado nessas coisas, porque a gente se torna uma pessoa inabalável em Ti, Pai. Ó Deus, as coisas vêm, mas a gente olha para o Senhor e confia que vai passar, que é momento, e confia que o Senhor tem um propósito maior. Senhor Deus, esse coração que o Senhor deseja de nós, nesse compromisso dessa aliança, que o Senhor tenha de nós, que o Senhor tenha da Tua igreja, não só aqui, mas no Brasil e no mundo, que o Senhor tenha, Senhor Deus, uma igreja que está levantando a bandeira, onde tem, ó Deus, como principal símbolo, essa aliança, Pai, que nós temos com o Senhor, para a glória do Senhor, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus falou muito comigo nessa pregação, de uma forma poderosa. Eu louvo a Deus por isso. Falou também a respeito de paciência, né? Coisas que a gente vai apresentando a Deus em oração e circunstâncias ao nosso redor, coisas que vão acontecendo. E o Senhor é maravilhoso. Mais uma vez, falou muito ao meu coração, e creio também que falou ao coração dos irmãos. Então, vamos cantar esse louvor? Vamos ficar em pé? Vamos ser corajosos. Amém? Porque um pendão real Ele nos entregou. Glórias ao teu nome. Um pendão real vos entregou, Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei,
marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer, desformados já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu